Estadual de Maringá, da UEM. Não sei se todos aqui que estão acompanhando são da UEM ou outras universidades. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a NBR 5410, beleza? Que fala sobre instalações elétricas. Então eu, juntamente com o Bruno Yamamoto e o Pedro, vamos falar um pouquinho para vocês durante essas 1h30, 2 horinhas que temos pela frente aí, sobre a NBR. É importante salientar aqui no começo da apresentação que a gente vai falar um pouquinho da NBR, mas como vocês sabem, é quase impossível falar de toda a NBR em um curto espaço de tempo, beleza? Então a gente fez assim, planejamos apresentar a NBR para vocês, porém dando uma ênfase na questão dos projetos elétricos. Aí eu creio que você que é aluno da UEM, que está aí no seu 3º ano, esse ano, infelizmente, com toda essa pandemia, não estamos podendo cursar de maneira ali correta, né, esse ano letivo. Então, para você que está no 3º ano, ainda não viu a matéria de instalações elétricas, ainda não montou um projeto elétrico, eu creio que a apresentação de hoje será de grande valia. Beleza? Você, aluno do 4º ano, que talvez já montou essa parte elétrica, né? Talvez essa apresentação de hoje seja mais uma revisão. Mas é bom, né, galera? É bom sempre que a gente aprende 2 vezes, beleza? Vou abrir um espacinho agora para o Bruno e para o Pedro se apresentarem também, tá bom? Opa. Aí já damos continuidade à nossa apresentação. Opa, bom dia para todo mundo. Eu vou falar mais na parte de solar, né? Deixa eu me introduzir primeiro. Eu estou no 5º ano também de engenharia elétrica. Já fiz 2 estágios na parte solar e vou falar um pouco do que você usa da NBR 5410 para projetar sistemas fotovoltaicos. E é isso. Bom dia, pessoal. Sou Pedro Henrique. Estou no 5º ano de engenharia elétrica também. Já participei de 2 estágios também. Um deles foi na Romagnoli. Então, trabalhei um pouco com essa área de normas, e especialmente na área de cabines, né, que é uma parte que não é muito abordada na norma, só que para instalações de potência ela é muito interessante, é muito bom a gente ter uma noção do que a gente precisa como engenheiro, no caso você vai fazer uma instalação, alguma coisa do tipo. Então é interessante você ter pelo menos um breve conhecimento sobre isso. Então vou estar tentando passar um pouquinho sobre esse conhecimento para vocês, e um pouquinho também de transformadores. Então acredito que é isso. Qualquer dúvida aí, daí no final a gente está respondendo, como o Lucas falou, né? E vou passar a palavra para o Rafael para ele dar início ao curso, então. Beleza, então, pessoal, uma coisa importante ser dita também é que a gente não tem nada de especialização, beleza, galera? Ou curso específico na NBR 5410. Estamos aqui mais como voluntários, beleza? Para passar esse conhecimento para vocês aí, uma vez que a gente já está agora no 5º ano, né? É muito bom para a gente, que por um lado reforça essa parte que a gente aprendeu durante a universidade, né? Principalmente para mim, para o Bruno, para o Pedro, e também é de grande valia para cada um de vocês aí que, porventura, estão cursando o 3º, 4º ano, que também estão nos primeiros anos da universidade, beleza? O curso de Engenharia Elétrica é um curso muito interessante, muito eletrizante, né? É um curso muito, muito legal, pessoal. Então, acho que todo mundo aqui só tem a ganhar, beleza? Algum comentário que vocês quiserem fazendo, a gente conversou com o Lucas para colocar pelo chat, para porventura não vir derrubar a rede, alguma coisa, né, sobrecarregar muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E aí a gente optou então por fazer essa apresentação de hoje, mais ou menos aí 1h20, 1h30, e deixar depois o tempo livre para que vocês possam fazer algum comentário, alguma pergunta, para que a gente possa ter um diálogo maior aí, então, beleza? Então, bom dia a todos, pessoal. Vamos dar início ao nosso curso de NBR 5410. E, num primeiro momento, temos as NBRs, né? Que conhecemos aí, as NRs. E aí vem o primeiro questionamento, né? Qual que é a principal diferença entre uma NBR e uma NR? Então, primeiramente, uma NR. Uma NR é uma norma regulamentadora. Beleza, galera? Então, pode ser definida, né, como um conjunto de disposições, procedimentos técnicos relacionados à segurança e à saúde do trabalhador, em determinada atividade ou função. Então, isso aqui é muito interessante notar, porque geralmente o pessoal confunde o que é uma NBR e uma NR. Eu cursei, o ano passado, puxei a matéria de segurança do trabalho com o professor Zulay, da UEM.
E nessa matéria de segurança do trabalho, trabalhamos bastante com as NRs. As NRs, como está dito aqui, ó, eles são procedimentos mais voltados, né, à segurança e à saúde do trabalhador. Então, em especial, a NR que trabalha com a parte elétrica é a NR10. Beleza, galera? Se vocês quiserem anotar para dar uma olhadinha depois, a NR10, ela trata bastante desses procedimentos, né? O que deve ser feito quando a gente vai trabalhar em alguma rede elétrica, alguma alta tensão, baixa tensão, entende? Esse tipo de coisa relacionada, qualquer coisa relacionada à eletricidade, tem que ter na empresa, esse tipo de coisa. A NR10 trabalha com isso, beleza? E as NRs, de forma específica, né, trabalham com a saúde e segurança do trabalhador. Então, a gente tem bastante NRs aí presente no nosso dia a dia. Tem uma muito importante também, que é a NR35, trabalha com segurança e altura, beleza? Bastante utilizada aí. Quem for graduando da UEM, tem o professor André, que ele trabalha bastante com essa parte da NR35, até ministra alguns cursos. Essa parte de antenas, né? Você precisa subir em algum lugar, a partir, se não me engano, mais de 2 metros de altura, alguma coisa assim. 2,10 metros, se não me engano. A NR35 já tem que ser utilizada, né? Já tem que entrar em vigor. Beleza, galera? Dando procedimento aí, então, o objetivo de uma NR, primeiro, é instruir os empregados, né, e os empregadores de uma empresa aí a respeito das devidas precauções que devem ser tomadas, beleza? A fim de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Então, o principal objetivo da NR é garantir a segurança ali do trabalhador, beleza? Evitando todo tipo de acidente. Não sei se vocês já perceberam, mas geralmente quando a gente vai em qualquer empresa, assim, logo de início, logo na porta das fachadas das empresas, tem lá, estamos aqui há 600 dias sem acidentes, né? Estamos aqui há 300 dias sem acidentes. Se você nunca reparou essas plaquinhas, assim, geralmente nas empresas, busquem das próximas vezes, aí, principalmente em indústrias. O pessoal geralmente coloca, porque é uma forma de controle, né? E uma forma também, efetivamente, de você comprovar se a utilização dessas NRs estão sendo de grande valia ou não, né? Segundo tópico ali importante de uma NR é preservar e promover a integridade física dos trabalhadores. Beleza? Manter o pessoal trabalhando ali nas suas funções ali sem muita preocupação, né? Questão de saúde e depois também evitar se os trabalhadores vierem aí a se machucar com algum tipo de serviço, aí, evitar os danos aí também para a empresa, né? Tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Então, como diz aquele ditado, né? Sempre melhor é prevenir do que remediar. Beleza? As NRs estão mais aí para prevenir. Beleza, moçada? Terceiro tópico aí é estabelecer uma regulamentação pertinente à segurança e à saúde do trabalho. Beleza? Então, mais ou menos dar um norte, né? Ó, a gente deve mais ou menos caminhar por aqui, utilizar esses tipos de métodos aqui para poder estipular uma segurança maior aí para os nossos funcionários. E o quarto tópico, promover a política de segurança e trabalho, segurança e saúde do trabalho dentro das empresas, né? Como a gente já comentou um pouquinho. Bom, citei para vocês agora que a NR10 trata da segurança, né? Em instalações e serviços de eletricidade. Então, esse primeiro parágrafo aqui eu retirei da NR10, beleza? Mostra ali, ó, que estabelece requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que direta ou indiretamente interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então, direta, né? O pessoal que trabalha ali mexendo nos fios mesmo, né? E indiretamente, a gente pode concluir que seja alguma coisa assim, por exemplo, você está recebendo algum serviço de eletricidade, né? E qualquer coisa que aconteça na rede elétrica e venha prejudicar, por exemplo, a sua residência, é de responsabilidade técnica da fornecedora da eletricidade. Beleza? Então, indiretamente seria mais ou menos isso, você que recebe, né? Você não está ali mexendo diretamente nas partes vivas da rede, que a gente vai trabalhar também, vai falar um pouquinho nesse curso. As partes vivas seriam aquelas partes expostas, onde realmente está passando ali a corrente elétrica, né? Você tem perigo de tomar um choque elétrico, por exemplo. E indiretamente o pessoal está recebendo essa eletricidade de alguma forma. Beleza? Continuando aí também, a NR10 se aplica às fases de geração, beleza? Desde lá de quando começa a gerar energia, geralmente por exemplo,
como todo mundo conhece aí, Itaipu, beleza? Que seria gerador. A transmissão de energia, beleza? Aquelas redes de alta tensão. O pessoal do curso de elétrico conhece bastante. Distribuição e consumo, beleza? Incluindo etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e qualquer trabalhos realizados nas suas proximidades, beleza? Observando também, né, que as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes, na ausência ou emissão dessas, temos as normas internacionais. Então, como assim? Geralmente, como vamos ver daqui a pouquinho, a NBR, na verdade, que vamos trabalhar, 5410, vou até passar o slide aqui já para ficar mais fácil, ó. Aqui, ó. A NBR 5410, ela trabalha com baixa tensão, como vocês podem ver no terceiro ponto ali, beleza? Temos também uma NBR, já a gente vai explicar aqui a NBR, estou pulando rapidinho para dar esse parênteses. Temos uma NBR que trabalha com média tensão, que é 14039, mas a alta tensão, galera, aí que tá o problema. Essa NBR de alta tensão a gente não tem, beleza? A gente não tem. E daí o que a gente faz? Aí é o que está dito aqui no final do slide aqui, ó. Então a gente recorre a algumas normas internacionais cabíveis, beleza? Então o pessoal geralmente recorre a algumas normas internacionais aí de alguns países aí para ver mais ou menos como que eles fazem, né? E acabam aplicando também. Isso acontece aqui no nosso país, geralmente para altas tensões, beleza? Baixa e média tensão, a gente tem alguma coisa ali norteando, tá bom? Se tiverem alguma dúvida até agora aí, pessoal, podem ir mandando no chat aí. Se tiver alguma coisa que ficou para trás aí, só para mim ir se organizando aqui também. Qualquer coisa eu respondo no final. Se der para responder agora, eu vou dando um jeito aqui, beleza, galera? Mas continuando então, agora sim, o que é uma NBR? Então, uma NBR é criada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a famosa ABNT, todo mundo conhece aí, já fez trabalho nas normas da ABNT, né? A gente está calejado de saber aí. E esse órgão, então, ele é responsável pela organização e elaboração dessas normas, né, que são aplicadas em várias áreas. Então, a gente tem aí desde a parte elétrica, a parte da civil, mecânica, a gente tem um monte de normas aí, beleza, galera? E essas normas, geralmente, ó, abrangem desde a pesquisa acadêmica, né, até alguns documentos e procedimentos empresariais. Então, abrangem uma vasta área aí, beleza? A NBR, assim como as outras normas, ela serve para padronizar, galera, organizar e qualificar a produção de documentos ou procedimentos. Então, a NBR, ela serve para dar um norte para a gente, beleza? Principalmente quando a gente vai fazer algum projeto elétrico, né, que é o nosso caso. Geralmente a gente pega o projeto e fala, e agora? O que eu faço, né? Quantas tomadas eu devo colocar em determinado cômodo? Como que eu faço a parte de iluminação? Como que deve ser a parte da entrada, né? Então a NBR, ela ajuda a gente nesse sentido, beleza, galera? Não é que você precisa decorar a NBR inteira, mas é interessante você ter conhecimento, principalmente de alguns pontos, assim, diríamos assim, principais, né? Ela traz para a gente, por exemplo, algumas definições, né, do que é choque elétrico, do que é tensão, corrente, que é sobrecorrente, curto-circuito. Essas coisas também eu julgo importante saber, até mesmo como engenheiro elétrico, você precisa ter esse conhecimento para saber o que é um curto-circuito, né? Qual seria a definição, o que é a definição de um aterramento, por exemplo, muito utilizado, né? Como fazer, por exemplo, as configurações aí de aterramento, como que eu faço um barramento de neutro, esse tipo de coisa, assim. Então é interessante que a norma, ela traz algumas dessas coisas, assim, e acaba ajudando a gente bastante. Também, como nenhuma norma é perfeita, ela deixa a desejar em alguns pontos, né? Por exemplo, né, nessa parte de cabines que o Pedro vai comentar para vocês, a norma não trata tão bem assim, entende? Fala uma coisinha por cima ali, mas só lança assim, né? Ó, é isso aí, entendeu? E aí a gente tem que correr atrás aí do prejuízo. Beleza, pessoal? Então, ó, a padronização, através do cumprimento dessas normas técnicas, né, facilita a compreensão da gente, já que toda documentação é constituída por um mesmo padrão. Então, assim como tudo que a gente faz, ainda mais em engenharia padronizado, né, as unidades de medida, é verdade, a gente utiliza as convenções do SI, Sistema Internacional, que às vezes a gente precisa ficar convertendo alguma coisa ou outra, beleza? Então, aqui nas NBRs, ela tem esse objetivo, de tentar padronizar bastante
bastante tipo de coisas aí, entende? Especificamente, nosso curso aqui, as partes elétricas, beleza? De projetos elétricos, e nesse ramo aí, beleza? Então, continuando aqui, os padrões podem ser diferentes, né? Podem ser, por exemplo, formatação e configurações de documentação, etapas de realização de procedimentos e processos, uso adequado de termos, símbolos, classificações pré-definidas para facilitar a compreensão. Então, aqui, alguns exemplos que uma NBR tenta tratar. Eu até grifei, galera, esse último tópico aqui, ó, deixei em negrito. Essa questão de termos e símbolos aqui, ó, a NBR, ela não traz, beleza, galera? Geralmente, o pessoal, eles utilizam uma simbologia aí, bastante tempo já, beleza? Principalmente na parte dos projetos elétricos. Ela já vem ela não vem dessa NBR 5410. Até eu grifei aqui, porque quando a gente foi fazer o projeto elétrico, foi nosso professor que passou pra gente, beleza? Como usar, né? Qual tipo de simbologia usar. Então, essa parte que ela deixa um pouco a desejar, beleza? Mas, a grosso modo aí, para facilitar a nossa compreensão, né? Por exemplo, eu quero fazer aqui colocar uma luminária em determinado lugar, a gente colocar uma lâmpada, uma tomada. Imagina só se cada projeto elétrico tivesse um tipo de tomada, um tipo de lâmpada, né? Como ficaria difícil, ficaria uma bagunça, né? Uma salada de fruta. Então, é essa a importância da NBR, sempre padronizar, beleza? Também a entrada de energia. Se cada um fizesse uma entrada de energia de um jeito, entendeu? Usando uma bitola diferente de fio, entende? Ia virar uma salada de fruta. Entende, pessoal? Então, é nesse sentido, de padronizar e deixar tudo mais fácil ali, tanto para o entendimento, né? Quanto para futuramente, se você precisar fazer alguma manutenção no seu projeto, alguma coisinha desse tipo, beleza? Dando seguimento aqui, então. Em geral, o uso de uma NBR não é obrigatório, isso é importante ser dito também, até esqueci de grifar aqui, mas é indicado para garantir maior segurança nos processos, né? Construções, instalações e circulação de documentos. Exatamente o que a gente está comentando aqui agora, para não virar uma bagunça, né? Em alguns casos específicos, as normas podem ser obrigatórias, entende? Nessas situações, a obrigatoriedade deve constar de uma lei que define quais situações ela deve ser adotada. Beleza? Então, isso é importante ser dito. Aqui eu coloquei, então, aquele slide que eu acabei de apresentar para vocês, que são os tipos de tensão. Os tipos de tensão, dependendo do tipo que a gente varia, né? A gente chama de determinada classificação ali das tensões, beleza, galera? Então, ó, temos aqui alta tensão, como foi dito, que é superior a 69 kV. Opa, coloquei errado aqui, ó. É superior a 230. Beleza? Escrevi errado aqui, já arrumo para vocês. Depois a gente disponibiliza os slides ali, aí a gente coloca para vocês. Ó, então, superior a 69 kV, inferior a 230, beleza? Eu acho que... Ô, Pedrão, dá uma ajuda aí rapidão. Acima de 230 é ultra alta tensão, né? Isso, ultra alta. Então tá certo. Até 600. Depois então, beleza, tem tá certo mesmo. Pode crer. Então, ó, superior tá certo sim, pessoal. Superior a 69 kV, inferior a 230 kV. É o nervoso. É o nervoso, galera. A gente nunca deu um curso de NBR 5410. Estamos se virando aí. Beleza? Aí temos a média tensão, tá bom? Que é o segundo ponto aqui, ó. Que é superior a 1 kV, inferior a 69 kV, tá bom? Aí eu deixei em vermelho aqui para vocês, ó. Que se vocês quiserem conhecer um pouquinho dessa NBR que regula, né, essas médias tensões, é a NBR 14039, beleza? Então, ela vai tratar aí dessa média tensão, né, procedimentos relacionados a média tensão, o que a gente deve fazer nesse tipo de coisa. E hoje, o que a gente está vendo é a NBR 5410, que trabalha com a baixa tensão, que é igual ou inferior a 1 kV, beleza? Geralmente, essa NBR aqui é muito aplicada em casas, né? Quando a gente faz projetos de casa, residencial, projeto predial, beleza? Utilizamos bastante a NBR 5410, beleza? Se você está cursando segundo ano, terceiro ano e ele não teve a matéria de projetos elétricos, se prepare. É bom você dar uma lida na NBR 5410, porque você vai usar bastante. Principalmente ali, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, no CAD, né, o projetinho que a gente fez quando a gente cursou a matéria, beleza? E aí a gente usou bastante, principalmente ali quando a gente foi montar os cômodos, né, a parte dos quartos, sala. Mas a NBR,
Eu fiz um curso no Senai que foi aperfeiçoamento em instalações elétricas. E lá, o engenheiro elétrico, ele deu bastante macetes para a gente, assim, nessa parte, sabe? Na hora de projetar, porque a NBR, ela geralmente fala assim, ó, você pode colocar, sei lá, ó, eu tenho aqui uma colinha aqui. Quando você tem, por exemplo, uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, você tem que ter um mínimo de 100 VA de carga instalada, beleza? Aí quando você vai colocar, por exemplo, tem aqui 100 VA de carga instalada. Só que, por exemplo, se você coloca uma tomada, alguma coisa assim, que às vezes passa, teoricamente, por exemplo, vamos falar assim, um exemplo hipotético. Você pode colocar ali naquela região, naquele quartinho, umas 2 tomadas só. Vamos falar que naquele quarto, você, no máximo de carga instalada que você pode ter é 200 VA. E você coloca 2 tomadas e já dá o 200 VA, por exemplo. E aí, pela NBR, teoricamente, você não vai poder colocar mais nada naquele quarto, que já estipulou a carga máxima, né? Só que aí é o seguinte, galera. Por exemplo, hoje, imagina o quarto da sua casa aí, só com 2 tomadas e uma lampadinha. É quase impossível, né, galera? Por quê? Porque hoje em dia a gente tem bastante instrumentos aí que a gente usa, né? Eletrônicos aí, bastante eletrodomésticos, ainda mais em quarto, sala. Então, como que a gente vai colocar poucas tomadas hoje, por exemplo? Isso aí não tem como, né, galera? Então, assim, é que nem o engenheiro falava pra gente, falava assim, ó, vocês podem colocar ali, desde que não seja algo também, nossa, estrondoso, né? Mas, assim, no mínimo, por exemplo, sala, cozinha, então, você tem que encher de tomada para poder suprir aquela demanda do pessoal que vai usar depois, né? Aí depois a gente tem alguns cálculos que a NBR traz, que a gente vai mostrando aí no meio do curso aí, que espero que vocês possam pegar mais ou menos aí. Beleza, galera? Nós vamos dando prosseguimento aí. Então, NBR 5410, né? Só coloquei o quadrinho aí, ele perdeu um pouco da qualidade, mas não é nada não. Segue em frente. Então, algumas considerações iniciais do projeto elétrico. Então, isso aqui eu tirei do trecho, tirei um print lá da NBR, beleza? Então, ela traz assim, ó, a NBR tem que tratar ali, né, cuidar também das pessoas, os animais, ó, devem ser protegidos contra choque elétrico. Eu deixei ali grifado, beleza? Isso aí, galera, é para todo tipo de projeto elétrico, né? A gente tem que proteger a galera, o pessoal e os animaizinhos aí também. Até eu e o Bruno tá participando de um projeto agora. Não sei se tem mais gente participando aqui, acho que deixa eu ver, o Vitor Generali também tá, um projeto aí com o pessoal da Copel, em que a gente precisa, né, galera, ter uns pombos lá dando uma dor de cabeça, o pessoal da Copel ali, eles estão meio que defecando nos fios, né, e tá dando bastante curto-circuito, a galera lá tá com a cabeça, dor de cabeça todo dia. E aí chamaram o pessoal da UEM aí, alguns alunos aí, para poder ajudar o pessoal a resolver esse problema, né? Até o engenheiro lá falou, não, por mim eu pegava a metralhadora e metralhava todos os pombos lá. Mas não pode, né, galera? A gente sabe que tem todos tanto a NBR, né, trata desse quesito, que não pode matar a galera aí, matar os bichinhos aí, quanto também temos o IBAMA aí, o pessoal que defende os animais, aí a gente não pode, a gente tem que achar uma solução ali pacífica, né? Vamos falar assim. Mas bem, continuando aí, então. Seja também o risco associado ao contato acidental, né, de uma parte viva, que é uma parte viva. A parte viva que eu acabei de falar algum tempo atrás aí, é aquelas partes em que a corrente elétrica, né, a tensão ali está fluindo e você pode tocar ali, pode causar um dano para você, beleza? Geralmente são fios, né, onde está fluindo ali a corrente elétrica. Sejam falhas que possam colocar uma massa acidentalmente sob tensão. Também é importante tratar aqui que a massa, o que é uma massa, galera? Uma massa geralmente é uma carga, beleza? Tudo que está ligado na rede é uma carga, beleza? Que a NBR trabalha como sendo uma massa. Esses conceitos que eu estou falando para vocês aqui, a norma traz todos eles, beleza? Se a gente for colocar um por um aqui, vai dar muita coisa, tá bom? A NBR, ela tem, se não me engano, umas 92 páginas por aí. É um pouco grande, tá bom? Mas ela é muito interessante a gente conhecer, né? Até para o nosso crescimento pessoal, né? Como engenheiros, para a gente poder ter esses conceitos e ter em mente, né, os perigos, né? Se a gente fizer um projeto elétrico mal feito, que pode ocasionar lá para frente. Beleza, pessoal?
Então, na letra B aqui, o segundo tópico, a instalação elétrica deve ser concebida e construída de maneira a excluir qualquer risco de incêndio de materiais inflamáveis. Isso aí é muito importante. O professor Zulay sempre fala isso para a gente, que ele é perito criminal. Ele sempre mostra, né, geralmente algumas fotos lá de um projeto elétrico mal sucedido, né, o que pode ocasionar. Geralmente, uma coisinha simples, pessoal, se fala assim, sei lá, vamos instalar essa tomada de qualquer jeito aí, ou vamos colocar um interruptor meio zoado aí. Às vezes, como engenheiro, né, quando a gente vai fiscalizando a obra ali, na parte da execução também, a gente tem que estar atento a tudo isso aí, galera. Por isso que é muito importante, qualquer fagulha ali que possa ocorrer, alguma sobretensão, que já a gente vai falar, pode ser motivo de ocasionar um incêndio, beleza, galera? E ser fatal, né? Isso que é o mais preocupante. Beleza? Devido, então, a temperaturas elevadas ou arcos elétricos. Esses arcos elétricos aí são importantes. Até o Bruno, se você quiser comentar depois, pode parecer assim até, eu não sei se todos aí já puderam presenciar, né? Mas as placas elétricas, pessoal, dependendo de como a gente coloca, se a gente colocar a instalação for mal feita, ela pode gerar um arco elétrico ali antes do alternador ali. Alternador, né, Brunão? Aquele aparelhinho lá que vocês usam? Inversor, mano. Inversor, mano. Inversor. Mas eu acho que não é no caso de má instalação, é porque você coloca muitas placas em série ali, ou em paralelo, ou em série, na verdade, a voltagem fica muito alta. Aí na hora de desarmar o relé, ele às vezes dá uns arquinhos ali. Então. É esse do inversor. Nesse curso do Senai lá, eu lembro que o professor, ele chegou a comentar, ele chegou até a mostrar pra gente. Porque você olha para uma placa daquela lá, né? Você fala, não, que isso? O negócio não tá produzindo quase nada ali. E na hora que você pode ver ali, cara, nossa, tipo, dá um arco até legalzinho ali, sabe? Por uma placa só, imagina agora para várias em série, né? O problema que pode dar se não fizer tudo corretamente ali. Mas se o Bruno quiser aí, né, Bruno? Você pode explicar depois um pouquinho pro pessoal aí, beleza? Então, dando prosseguimento ali, ó, além disso, em serviço normal, não deve haver riscos de queimaduras para pessoas ou animais, né? Então, quando tudo estiver funcionando corretamente ali, você tem que ter, na verdade, né? Risco zero ali, né, pessoal? De queimadura, de choque, esse tipo de coisa. As pessoas e os animais, e os bens também, né, devem ser protegidos contra os efeitos negativos de temperatura ou solicitações eletromecânicas excessivas, né, resultantes de sobrecorrentes e que os condutores vivos possam ser submetidos aí essas correntes aí, beleza? Aí um outro tópico, eu cortei bastante aqui, galera, porque é muita coisa, beleza? Então a gente tá pegando um ou outro ali, principal da norma ali. Esse aqui tá bem no comecinho da norma, se vocês quiserem depois conferir lá, a norma NBR 5410, qualquer site que vocês pesquisem é fácil conseguir a norma, beleza? Qualquer coisa a gente pode estar também disponibilizando aqui no chat. Se o Bruno ou o Pedrão quiser mandar a norma aí a gente já dá prosseguimento aí também. Então, os componentes da instalação elétrica devem ser dispostos de modo a permitir espaço suficiente tanto para a instalação inicial quanto para a substituição posterior, né? Bem como acessibilidade para fins de operação, verificação, manutenção e reparos. Então, aqui algumas dicas que a norma dá para a gente. Eu coloquei esse aqui porque esse aqui é muito interessante. Como engenheiro, a gente tem que pensar assim, poxa vida, eu vou programar agora, né? Vou fazer o meu projeto, mas eu tenho que pensar assim, lá no futuro ele pode dar alguma coisa errada, né? Pode ser, eu tenho que ter a manutenção desse negócio, daquele serviço, entende? E essas manutenções você tem que meio que pensar no seu projeto, né? Por exemplo, uma coisa que sempre o professor falava pra gente é que quando vamos projetar, né, algum projeto elétrico de alguma casa, prédio, a gente sempre tem que deixar, por exemplo, um espaço de reserva. E por que deixar o espaço de reserva? Até a norma que nos fala também. Esse espaço de reserva é porventura, por exemplo, em uma casa. Deixou o relógio lá e do lado do relógio tem uma reserva ali se o cara quiser colocar mais alguma coisa. Então, por exemplo, vai que daqui a alguns anos o proprietário ele queira, agora eu quero fazer um sobrado aqui na minha casa. E às vezes a demanda energética vai ser um pouco maior. Ele já tem essa reserva ali garantida. E assim prédios também. Prédios você tem lá, você vai colocando ali os apartamentos, né?
E assim sucessivamente. Cada vez vai ocupando algum apartamento ou outro, você tem ali uma reserva já garantida. Até porventura, se acontecer casos piores, de algum incêndio, algum apartamento, alguma coisa assim, você perder aquela fiação, né, aquela rede elétrica, você tem uma reserva ali para suprir em momentos de emergência. Beleza, pessoal? E também pensar sempre, né, na acessibilidade, quando a gente for aí fazer algum tipo de reparo, manutenção, né? Não pode ser nada muito difícil, que você não consiga depois abrir, desmontar aí, né? E conseguir uma grande... conseguir fazer a mão de obra, beleza? Então, dando continuidade aí, ó. Na seleção dos componentes, devem ser levados em consideração os efeitos danosos, beleza? Ou indesejados que o componente possa apresentar. Incluindo aí processos de manobra. Essas operações de manobra é quando o pessoal eles vão fazer algum reparo na rede elétrica, beleza? Então eles precisam abrir, por exemplo, eu não trouxe nenhuma foto aqui, mas quando você tem a fiação elétrica lá, bem antes de chegar nos postes assim, quando chega no poste, na verdade, o fio, você tem tipo um arquinho que o fio faz de um poste para o outro. E ali você consegue desplugar esse fio, entende? E quando você faz isso, geralmente quem faz isso é o operador ali da concessionária, beleza? E quando ele despluga o fio, esse processo de desplugar é conhecido como processo de manobra, beleza? Sobretudo também, ó, com os componentes da rede de alimentação. Entre características e fenômenos suscetíveis de gerar perturbações ou comprometer o desempenho insatisfatório da instalação podem ser citados. O fator de potência sempre você tem que levar em conta no seu projeto elétrico, principalmente o fator de potência aí das lâmpadas, beleza, tomadas, esse tipo de coisa. As correntes iniciais ou de energização também deve ser levado em conta aí. Desequilíbrio de fase, isso é muito importante, isso aqui geralmente é feito depois com cálculos, beleza, pessoal? A gente tem algumas tabelas aí que a gente monta, e aí a gente, por exemplo, se você tem lá um valor de 3.000, lá, vamos falar assim, 3.000 kV, sei lá, chutando um valor hipotético, e você tem 3 fases, o certo é você distribuir 1.000 kV por fases, 1.000 kVA, beleza? Por fases, entendeu? Se você tem 3.000 kVA, só tem 2 fases, você tem que distribuir 1.500 para cada uma, deixar sempre balanceado ali, não sobrecarregando uma fase e deixando a outra meio que defasada, beleza? E uma coisa muito importante também é essas harmônicas aqui. Essas harmônicas são chatas, hein? Elas prejudicam muito a rede, ó. Trouxe aqui uma imagem para vocês. Esse azul aqui, ó, é a frequência fundamental, né? Que chega na nossa residência. Por exemplo, a frequência da eletricidade. E a harmônica são essas outras aqui, ó. Que acompanham, beleza? Ó, acompanham a frequência principal. E essas harmônicas aqui, elas causam muito dor de cabeça. Se não me engano, não sei se o Pedrão vai falar alguma coisa de transformadores. Existem alguns transformadores, né, algumas ligações que a gente faz que dão uma diminuída, beleza? Nessas harmônicas aí, e deixa a energia mais lisinha, como fala a galera aí, beleza? Deixa melhor aí, certo? Dando continuidade aí, pessoal, aqui algumas exigências, o que precisa ter num projeto elétrico, né? Então, ó, você precisa ter uma utilização prevista, que eu falei, deixar um espacinho ali para, porventura, o proprietário, se ele quiser depois aumentar a demanda, alguma coisa assim. E a demanda é o que você está utilizando ali, beleza? Um esquema de distribuição, alimentações disponíveis, né? Como que vai ser a alimentação, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Necessidade de serviço e segurança, beleza? Exigências quanto à divisão da instalação. Geralmente, a norma pede para a gente dividir ali os nossos circuitos, beleza? Sempre enumerando, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Influências externas, né, a quais a instalação for submetida, intempéries, aí a gente tem que pensar nesse tipo de coisa, riscos de incompatibilidade e de interferências, beleza? E, por fim, os requisitos de manutenção, que a gente já comentou. Então, aqui agora, partindo um pouco mais para a parte técnica, né, poderíamos assim dizer, temos alguns esquemas de distribuição. Então, a gente tem aqui esquemas de corrente alternada e corrente contínua, geralmente a gente utiliza, né, corrente alternada, beleza? Temos aqui alguns tipos, o monofásico, 2 condutores, a 3 condutores, o bifásico, a 3 condutores, e o trifásico, a 3 e a 4 condutores. A gente vai mostrar daqui a pouco os esqueminhos, beleza? E na corrente contínua, 2 condutores e 3. Agora, isso aqui é de extrema importância, pessoal. Isso aqui foi até um pouco difícil para me entender na época da graduação. Os esquemas de aterramento, beleza? Eu fui entender mais na prática,
lá no Senai, quando a gente montou uma rede assim, né, de aterramento, foi bem interessante montar aquela malha de aterramento, né, o nome certo aí. Montamos aquela malha de aterramento. E a malha de aterramento, é interessante notar que ela deve ter no máximo aí, na real é assim, você tem a malha de aterramento. Quando você vai medir lá o tanto de ohms que ela tem que ter abaixo de 30 ohms. E isso é muito difícil chegar, galera. Lá no Senai, lá, para a gente fazer isso, a gente utiliza geralmente umas barras bem grandes, assim, de ferro. Se você já fez aquela disciplina de topografia, que você utilizou a baliza, que é tipo uma barrinha de ferro, é tipo aquilo lá. É uma balizinha daquela, só que é de cobre. E aí você coloca ela na terra, beleza? E geralmente você precisa colocar várias daquela. Eu lembro que no dia que a gente fez, nós colocamos mais ou menos umas 20 daquela lá. E ainda assim, quando fomos medir lá o tanto de ohms que tinha dado, deu 35 ohms, galera. A gente molhou lá, fez umas artimanhas lá e conseguiu chegar nos 20 e pouco. Mas mesmo assim, é muito difícil. Então, esses esquemas de aterramento aqui, que nem o professor falava, se você fizer um aterramento mal feito, é melhor você não fazer o aterramento, porque ele pode dar muita dor de cabeça no seu projeto elétrico. Então, quando você for fazer esse aterramento, galera, dê muita importância para isso, porque isso é muito importante, assim como todas as outras partes do projeto, em especial o aterramento. Isso aqui pode salvar geral o seu projeto, beleza? Então, temos alguns tipos aqui, ó, que é o tipo TN, que já a gente vai mostrar como funciona. Temos aqui também o esquema TT, beleza? Que é o mais utilizado, é o mais seguro, assim, que a gente poderia dizer. E temos esse outro aqui, que é o IT, que geralmente é utilizado mais em hospitais ali, beleza? Já explico por que também. Então, antes aqui, explicando os sistemas, né? Sistema de corrente alternada. Então, como eu tinha dito agora há pouco, a gente tem alguns tipos que a gente pode utilizar. O primeiro aqui, ó, é o monofásico a 2 condutores. Então, temos uma fase, esse L aqui, pessoal, esse L aqui é o condutor, tá bom? Não é fase, não. Tá bom? Aqui a gente tem um condutor para fase e um condutor para o neutro. Tá bom? É o monofásico, ele tem uma fase só, tá bom? Ele, vamos dizer assim, ele entra por aqui e sai pelo neutro, assim, a grosso modo. Tá bom? Também temos o monofásico a 2 condutores. Então, agora a gente tem 2 condutores aqui, ó, não tem mais um condutor de neutro, mas 2 condutores. O monofásico a 3 condutores, tá bom? Esse monofásico a 3 condutores, você pode pensar assim, poxa vida, mas como assim? Será que vai ter um fio levando uma fase para cá, uma fase para cá? Não. Esse monofásico a 3 condutores, a gente pode pensar como se fosse 2 circuitos, ó, um para cá e um para cá. Beleza, galera? Poder pensar desse jeito, assim, né? Ou uma fase sendo dividida em 2 menores, né? Alguma coisa desse tipo. Ou melhor pensar em 2 circuitos mesmo, que acho que é melhor. O bifásico a 3 condutores, então a gente tem um circuito com uma fase aqui para cima e um circuito com outra fase aqui para baixo. Beleza, galera? Geralmente esse N aqui representa o condutor de neutro, tá bom? Quem está aí no primeiro, segundo ano, que eu acho que não viu ainda o que é fase, que é neutro, deve estar um pouquinho boiando. Fase, galera, vamos falar assim, a grosso modo, que é aquele fio que vai conduzir energia, beleza? E o neutro é como se fosse assim, conduzir energia não, vamos pensar assim, a fase é o fio positivo, que o pessoal fala no nosso dia a dia, e o neutro é o fio negativo, beleza? Acho que fica mais didático assim para o pessoal entender, tá bom? O trifásico a 3 ou 4 condutores. Então, ó, aqui a gente tem o esquema de estrela, beleza? Vocês podem perceber aqui que o neutro vai aqui no centro, ó, beleza? Temos as 3 fases, ó, os 3 condutores, um para cada fase, L1, L2 e L3. E o trifásico, aqui, esse aqui é o de 4 condutores, beleza? Esse aqui, então, vai ser o de 3 condutores. Ó. Esse aqui, galera, tem um fiozinho de neutro representando aqui, mas eles geralmente não usam esse neutro aqui, tá bom, galera? Quando a gente usa esse triângulo aqui, essa configuração de triângulo, geralmente a gente não tem o neutro, beleza? A gente só tem os 3 condutores aqui. Nem sei por que o pessoal colocou esse N aqui, tá bom? Mas geralmente a gente aprende assim. Pelo menos no curso, né, galera? O Brunão e o Pedrão, a gente aprendeu desse jeito aqui, ó, colocando o neutro no centro, e quando tem um delta, geralmente não se utiliza um condutor de neutro ali, tá bom, pessoal? E o sistema CC, a gente tem um positivo e negativo aqui com 2 condutores, e se você quiser colocar meio que um neutro aqui, entre aspas, né, você coloca esse cara aqui no meio, ele passa a ser de 3 condutores. Bom, antes de falar sobre aterramento, vamos falar primeiro o que ocasiona o choque elétrico. Então, aqui a gente tem um esquema da tensão de contato.
beleza? Tensão de contato, ó, ela pode aparecer acidentalmente quando há falha, né, em alguma isolação, beleza? Então, galera, ó, a gente tem um esqueminha bem interessante aqui, ó. Temos aqui a nossa alimentação, beleza? Esquema aqui de estrela, tá bom? Aqui a gente tem as nossas resistências, as nossas impedâncias, beleza? E alguma coisa aqui nesse circuito deu errado aqui, alguma falha aqui de isolação, beleza? Que ocasionou essa tensão de contato aqui, ó, beleza? E olha só que interessante, ó. Agora, é importante notar que isso aqui confunde muita gente, galera. Tensão de contato e tensão de toque. E até cai alguns concursos, assim, algumas questões relacionadas a esse tipo de coisa. A tensão de toque, veja só, acho que essa é mais fácil de entender. Ó, se uma pessoa toca em um equipamento sujeita a uma tensão de contato. Então, ela pode ter uma tensão de toque, beleza? Ó, então, a tensão de contato é uma tensão que surge acidentalmente, como a gente viu aqui, ó. Essa tensão surgiu acidentalmente por algum motivo, ó, que ocasionou aqui alguma ligação, alguma coisa, surgiu uma tensão de contato, beleza? Só que ninguém relou lá ainda. Ele tá eletrizado, beleza? Tá lá, mas ninguém relou. A partir do momento que uma pessoa vai lá e rela naquele objeto que tem uma tensão, né, de contato, então, no momento que a pessoa relar naquele objeto, essa tensão que vai passar pela pessoa é uma tensão de toque, beleza? Não sei se ficou claro. Antes de relar, se só tivesse equipamento lá eletrizado, tensão de contato. Quando a pessoa rela, tensão de toque. Beleza, pessoal? Essa é a diferença básica aí entre as duas. Você pode pensar no exemplo assim, por exemplo, sabe a betoneira que o pessoal usa para bater cimento? Aquela betoneira, não sei se vocês já perceberam, mas na maioria das vezes ela é aterrada, beleza? Eu nunca tinha percebido isso. Depois eu comecei a passar algumas obras, vi assim, e realmente ela sempre é aterrada para não ter esse tipo de problema. Porque como ela é ligada diretamente na rede, né? Ela começa a funcionar ali e ela tem uma estrutura metálica. Se o rapaz lá, o pedreiro, não fizer o devido aterramento também, ela pode também ocasionar a tensão de toque, se for feito um mau aterramento. Por isso que é importante, galera, sempre fazer um bom aterramento. Temos algumas outras tipos de tensões aqui que a NBR 5410 estabelece, como a tensão de passo, né, que é definida como a parte da tensão de um sistema de aterramento, a qual pode ser submetida uma pessoa, cujos pés são separados pela distância equivalente a um passo. Então, a tensão de passo, ela provém, na real, de um mau aterramento. Vocês podem ver um esquema de aterramento aqui, ó. Beleza? A corrente fluindo. E se for feito um mau aterramento, esse solo aqui vai estar sujeito a uma tensão, um potencial. Isso aqui pode ser entendido também, pessoal, como aquele esquema quando cai um raio, geralmente, né? Quando cai um raio, por que geralmente que as vaquinhas morrem, né? Porque elas têm um pé um pouco para frente, o outro pé para trás, essa distância entre os pés da frente e de trás da vaquinha lá, ela acaba gerando uma DDP, né? Uma diferença de potencial, uma tensão ali interessante, que acaba matando o animal, beleza? Então a tensão do passo aqui é mais ou menos esse esquema, ó. É como se o raio estivesse caindo aqui, tá vendo? Se ele tá mal, se esse aterramento foi mal feito, ele vai gerar uma tensão aqui, e a tensão é equivalente a um passo, essa tensão de passo aqui definida pela norma, beleza? Agora sim o aterramento. O que é o aterramento? Definição, né? Definição do aterramento, a ligação intencional à terra, através da qual correntes elétricas possam fluir. E aí a gente tem aqueles tipos de aterramento que eu mostrei para vocês logo, agora anteriormente, ó. Então, o primeiro tipo é o aterramento TNS. O aterramento TNS é um sistema que tem o fio terra, ó, antes mostrando para vocês aqui. As fases, ó, vai ser o L1, L2, L3. Seriam os positivos ali do nosso sistema. Essas massas aqui, ó, seria onde o que alimenta, né, o que está alimentando o nosso sistema. O nosso sistema seria esses caras aqui, ó, esses 5 fios aqui, beleza? E as massas seriam o que está sendo alimentado por nosso sistema. Sei lá, tipo, algum instrumento aí, elevador, por exemplo, no caso de prédios, né? Os apartamentos, tudo que está sendo alimentado aí, as nossas massas, beleza? Então, ó, o N é o neutro, beleza? Do nosso sistema. E esse PE, galera, isso aqui a gente fala que é como se fosse um terra, entre aspas, assim, beleza? Por que entre aspas? Isso aqui é chamado de. É como se fosse um barramento de equipotencialização.
onde vai estar ali tudo aterrado, beleza? Ó, mas, a grosso modo, você pode chamar esse PE de um terra, beleza? Então, esse sistema, ó, tem o fio terra, que seria esse PE, e o neutro conectados, ó, no mesmo ponto, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, eles estão aterrados, beleza? Olha só. E o que difere esse sistema do outro que eu vou mostrar para vocês, é que esses dois caras estão ligados no mesmo ponto, porém, eles, assim, eles ao longo do circuito são fios diferentes, beleza? Ó, esse neutro percorre um determinado circuito e esse terra percorre um outro circuito, beleza? Esses dois carinhas aqui, ó, que estou mostrando, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, com o meu cursor. Esse aqui representa o neutro, beleza, galera? Ó, esse negocinho aqui, ó, para o lado e para baixo. Esse Tzão aqui representa o terra, tá bom? Se você tiver só uma barrinha para cima, assim como a gente vai ver no nosso projeto daqui a pouco, ele representa a fase, tá bom? Então, o próximo tipo de aterramento, ó, então notem aqui, ó, o neutro e o terra estão conectados no mesmo barramento e aterrados conjuntamente. Nesse próximo, que é o tipo TNC, olha só, agora, nesse aqui a gente tem um PEN. Por que o PEN? Porque o PE, que seria o nosso terra, está conectado no neutro, é o mesmo fio. O neutro, beleza? E o terra estão no mesmo fio, tá bom? Esse aqui é o menos recomendado, tá bom, galera? O menos recomendado por quê? Porque a gente tem, tipo, dois fios em um só, entende? Tipo uma gambiarrinha, assim, a grosso modo, tá bom? Esse sistema tem o fio terra e o neutro ó, conectados no mesmo ponto de alimentação, beleza? E são distribuídos pelo mesmo condutor. É como se a gente tivesse um fio a menos, né? Tivesse o neutro e terra no mesmo cara aqui, ó, como vocês podem ver. Beleza? Ó, veja só que interessante, ó, as massas aqui, ó, elas estão conectadas, ó, as massas estão conectadas, ó, o neutro e o terra no mesmo cara. Tá vendo? Aí se der algum problema nesse aterramento, algum tipo de coisa assim, você pode ter um risco maior de perder, beleza? Perder suas massas do que esse primeiro tipo de aterramento. Porque se aqui se der um problema no aterramento, ó, possivelmente você consegue salvar alguma coisa no neutro ou até mesmo no terra. Tá bom? Eles não são o mesmo fio, beleza? Esse aterramento TNCS, ele é utilizado nas entradas, beleza? Nas entradas que a gente já vai mostrar logo, nas entradas de energia. Esse cara aqui, ó, vocês podem perceber que eles são a junção dos dois, do TNC e do TNS. Olha só que interessante, ó. Nesse primeiro aqui, ó, olha só, nesse primeiro cara, a gente tem esse aqui, ó, o TNC. Tá vendo, ó? Vocês podem perceber, ó. O neutro e o terra são o mesmo cara, ó, beleza? A partir daqui, ó, que quando entra na residência, né, que é o ponto de entrada que a gente fala, então o aterramento passa a ser o TNS. Pode ver que agora o terra e o neutro se separam. Ó. Viu que legal? Então, quando a gente junta os dois, fica TNCS. Tá bom? Tipo de aterramento. Esse aqui que eu tinha dito que é o principal aí, que é o mais utilizado. Aterramentos TT. Tá bom? Você tem o neutro. Beleza? Você tem as três fases, ó. O neutro e o terra. Agora, só que com diferentes tipos de aterramento. Vocês podem perceber aqui, ó. O neutro tem o seu próprio aterramento e o terra tem o seu próprio aterramento. Beleza? Esse aqui é o mais seguro e aí também é o mais utilizado pelas empresas. Beleza, pessoal? E por fim, temos o aterramento IT, que é as três fases, e o neutro aqui, só que ele tem uma impedância. Isso aqui, e também você tem, ó, o neutro e o terra, beleza? Ó, em diferentes aterramentos, porém você tem essa impedância aqui no neutro. Isso aqui, geralmente, eu não entendo muito desse tipo de aterramento, mas eu lembro uma vez que o professor Alexandre, professor do nosso curso, que ele é engenheiro biomédico, ele comentou que ele é utilizado geralmente em hospitais, assim, nesse tipo, quando você tem alguns equipamentos, assim, bem caros, assim, esse tipo de coisa utilizado em hospital, e que você não pode perder de jeito nenhum, sabe? Tipo, se der algum curto-circuito, alguma coisa assim, você tem uma impedância meio que de fuga, onde essa corrente pode passar e você não perde os equipamentos. Era alguma coisa nesse sentido. Eu não vou me aprofundar tanto, até porque eu não conheço tanto esse tipo de aterramento. Mas aqueles outros lá são essenciais para que a gente possa desenvolver o nosso projeto elétrico. Principalmente esse, que é o TT, que você pode garantir ali uma eficiência muito grande de proteção para suas massas. E esse cara aqui, ó, o TNCS,
que ele é utilizado nas entradas, geralmente, beleza? De residência, prédios, que eu vou mostrar já para vocês. Aqui, ó, na entrada de energia, olha só que interessante. Você tem um ponto de entrega, né, que vem da operadora, geralmente nós, pessoal que mora aqui no Paraná, não sei se tem alguém acompanhando de outros estados aí, mas o pessoal aqui do Paraná é a Copel, beleza? Especificamente aqui em Maringá, tá bom? Você tem a entrada de energia, ó, pontos de entrega, tá bom? Você tem um relógio aqui, ó, onde é realizada a medida, beleza? Aí você tem o PEM, que seria, olha só que interessante, ó. Aqui você tem, ó, o aterramento TNC, que é o PEM, que é o terra e o neutro junto, ó. Na hora que chega aqui para entrar na residência, ó, que é o ponto de entrada, onde está indicado aqui, ó, ele se divide. Esse BEP significa barramento de equipotencialização. É onde você vai colocar ali o seu fio de neutro, o terra, para ser aterrado. Aqui a gente tem a ferragem estrutural da nossa casinha aqui aterrada, tá bom? Ó? E aqui você tem o quadro de distribuição principal, que é o QDP, beleza? Então, equipotencialização principal, ó, que é esse cara aqui. Aqui o quadro de distribuição principal. E olha que interessante, aqui então vem o neutro e o terra junto, e quando eles entram na casa, eles são divididos, beleza? Ó, cada um vai para um lado, ó. Você tem aqui, ó, o terra, as massas, os metais, e o neutro indo para outra posição, tá bom? Ó? Então, como eles se dividem aqui dentro de casa, fica TNS, beleza? Então, juntando os dois, ó, fica o TNCS, ó. Tá bem explicativo esse desenho aqui. Uma coisa interessante também, só que a gente não vai abordar, e também não fala nessa norma, que é o SPDA, beleza? Ó, tem todo um esquema aqui de configuração do SPDA, tá bom? Isso aí já é um outro assunto também bem legal que a gente pode debater numa outra oportunidade. Importante, ó, deixei até grifadão de vermelho aqui, isso aqui é muito importante, a gente quase errou o nosso projeto, o professor chamou nossa atenção e arrumamos lá, é que segundo a norma, a NBR, em toda edificação alimentada por linha elétrica, um esquema TNC e o condutor PEN, ó, deve ser separado em condutores distintos para as funções de neutro e de condutor de proteção, que seria no caso do PE, que é o terra, beleza? A partir do ponto de entrada da linha na edificação, ou a partir do quadro geral ali de distribuição, beleza? Que é isso aqui que a gente mostrou. Quadro de distribuição principal. Tá bom, galera? Bom, e aqui para quase finalizar minha parte, choque elétrico é um estímulo rápido, né, acidental no sistema nervoso do corpo humano, causado pela passagem de uma corrente elétrica. Essa passagem de corrente quando o corpo é submetido a uma tensão elétrica suficiente para vencer essa impedância do corpo. Geralmente o nosso corpo ali, ele tem geralmente uns 1000 ohms ali, né? Ou 1 kΩ de resistência, tá bom? Como resultado dessa passagem de corrente elétrica pelo corpo humano, podemos ter desde uma sensação de formigamento até sensações mais dolorosas, beleza? Então, ó, temos aqui alguns tipos de choque, né, numa instalação. Podemos ter o contato direto, que quando as pessoas ou animais vão lá e tocam, né, no fio, nas partes elétricas, as partes vivas, né? E o contato indireto, que quando pessoas ou animais têm esse contato com uma massa que ficou sob uma tensão em condições de falta, que é a falha de isolamento. Seria mais ou menos aquele choque, aquela tensão de contato, beleza, pessoal? Que eu mostrei agora há pouco. Aqui é uma tabelinha mostrando os efeitos dos choques elétricos, beleza? Então, aqui a intensidade da corrente em miliampere. Veja só que em miliampere, hein, pessoal? Não é nem 1 ampere, é em miliampere. Ó. 1 miliampere não causa nada, tá de boa ali. De 1 a 9, ó, sensação cada vez mais desagradável à medida que a intensidade aumenta. Então, tá de boa ainda. Você sente ali sossegado. De 9 a 20, olha só, sensação dolorosa, contrações violentas. Pode ter até, tipo, morte aparente, ó. Você pode até ter uma, sei lá, uma desfibrilização. Quando seu coração para de bater corretamente lá. Tem o nome, beleza? Acho que é desfibrilização, uma coisa assim. Tem como voltar ainda, dependendo do caso. De 20 a 100, é uma sensação já insuportável. Ó. Causa contrações violentas aí, beleza? Mais de 100 mA, beleza? Que seria, tipo, ó, 100 mA seria 0,1 ampere. Beleza? Então, mais que isso, veja só que interessante, galera. Já tem praticamente, ó, asfixia imediata. Olha só, se tomar um choque de 1 ampere, praticamente já era. Veja que coisa, nossa, muito louco isso aqui. Véio. O choque de 1 ampere, que a gente para, 1 ampere, o que é 1 ampere, cara? 1 ampere é muita coisa. Beleza, galera?
Então, só uma tabelinha para curiosidade aí, tá bom? Então, aqui o choque elétrico, ó, a impedância do ser humano geralmente de 1 kΩ, beleza? Ou de 1000 ohms aí, tá bom? E aqui fazendo uma continha rápida, se você tomar um choque da rede, ó, que geralmente é 127, né? Você tem aqui uma massa que estava mal isolada, tocou, quando você toca, você tem a tensão de toque. Beleza? Então você fecha esse circuito que está representado aqui, ó. Então você tem uma tensão de mais ou menos 127, tá bom? Tem a sua impedância, que é mais ou menos 1K. Esse 50K aqui, geralmente é o isolamento do solo, ó, do piso, tá bom? Ele colocou aqui para considerar. Se você tomar esse choque, você vai tomar 2,5 mA. 2,5 mA, voltando na nossa tabelinha aqui, ó, é mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Então tá de boa. Tomar 2,5 mA tá sossegado. Só que tem aquele problema, né, galera? Será que o nosso solo ali, será que o nosso... Quer ver, ó? Será que o nosso solo tem 50K, né? Isso aqui se a gente tiver com sapato, tudo bonitinho. Mas se a gente tiver descalço, né? Isso aqui vai mudar. E quanto isso aqui, como é inversamente proporcional, quanto menor for nossa impedância, maior vai ser esse choque que a gente vai tomar. Maior vai ser essa corrente que a gente vai passar para o nosso corpo. Beleza? E aqui, pessoal, ó, esse aqui é muito interessante, que é o diferencial residual, chamado de IDR. Ele é muito interessante porque ele é utilizado praticamente em todos os projetos, e a norma prevê isso aí, para que seja usado principalmente nas áreas molhadas ali, que é onde tem o maior risco de contato e choque, beleza? Choque elétrico. Então, esse cara aqui, ele é um disjuntor termomagnético, que nem a gente conhece, tem em casa. Quando esquenta muito, ele desarma, beleza? E também ele é utilizado como um dispositivo diferencial residual, galera. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é uma tecnologia que eu vou mostrar já para vocês, vou explicar e já vou mostrar. Ele funciona da seguinte forma, ó. Ele, além de ser um disjuntor termomagnético, que desarma, né, com a temperatura, ele também desarma quando há uma fuga de corrente. Como assim? Olha só, quando você coloca um DR no seu circuito, esse DR, chamado também de DDR, ele tem o DR, que é o dispositivo residual que eu mostrei aqui, beleza? Que é o disjuntor termomagnético. Ele tem um disjuntor termomagnético e junto com ele, ele tem um equipamento que chama IDR, que é esse cara aqui. Então, quando a gente junta o disjuntor com o IDR, a gente chama de DDR, beleza? Então, veja só, além da função de disjuntor, tá bom? Esse IDR, ele funciona do seguinte modo. Aqui a gente tem a nossa rede, ó. A rede e o neutro, por exemplo, ó. Beleza? Esses dois fiozinhos aqui de cima, aqui, ó. Esse cara que vai estar conectado. Isso aqui, pessoal, ó, é um toroide, beleza? Um toroide é praticamente aqui um núcleo de ímã. Isso aqui é uma bobina, né, pessoal? Ó, ele está enrolado aqui, ó, tá bom? Fio de cobre. Quando toda a corrente que entra por um lado, ó, ele vai passar e vai sair pelo outro lado aqui, ó. Beleza? Então, tudo que entra, sai. Beleza? Grosso modo. De tal forma que isso aqui sempre vai ser zero. Tudo que entra, sai. Beleza. Só que aí acontece o seguinte. Quando alguém, por exemplo, vai lá e coloca a mão na tomada, faz alguma coisa desse tipo, essa diferença aqui já não vai ser mais zero. Porque tudo que está entrando aqui, ó, uma parte vai estar saindo. E quando ele detecta que essa diferença aqui do que entra e sai é diferente de zero, então ele desarma, beleza? Especificamente aqui no Brasil, quando ele percebe que a diferença é de 30 mA, quando for a diferença de 30 mA de corrente, ele já desarma, tá bom? E isso é muito interessante, pessoal. Geralmente eles pedem para colocar nas áreas molhadas, né? Porque vai que você está ali lavando, sei lá, alguma calçada, lavando a louça perto da cozinha, ou lavando a calçada na área de trabalho, e sei lá, tipo, esguicha a água na tomada, alguma coisa do tipo assim, e acaba dando algum curto, para que você não perca todo o seu circuito, ele desarma. E também, se você tiver criança em casa e a criança colocar um dedo na tomada, alguma coisa assim, ele já percebe rapidamente esse desbalanço de corrente e já desativa também. Beleza? Então aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui o nosso projeto no AutoCAD, ó. Isso aqui eu coloquei só para quem não teve a matéria ainda saber mais ou menos o que é cada coisa dessa aqui, ó, cada símbolo, beleza? Então o primeiro representa o número de fases, ó, como você pode ver. Então esse aqui é um trifásico, tá bom? Esse cara aqui, esse hashtag, ele vem para simbolizar a bitola do fio, beleza? A bitola é o tamanho do fio. Esse aqui é o número da bitola, a seção do condutor da fase, ó, o tamanho da bitola do cara da fase. Esse que vem entre parênteses aqui, ó,
é o sensor do condutor do neutro. Geralmente eles são praticamente da mesma bitola, beleza? Quando você coloca 25 um, outra 25 também. E assim sucessivamente. Esse cara aqui, ó, esse T16, como vocês podem ver aqui, ó, seção do condutor de proteção, beleza? É o tamanho do cara que está utilizando. É uma bitola 16 utilizada para o terra, beleza? Isso aqui também é unidade de medida, né? Se você está medindo em milímetros quadrados ou outro tipo de unidade. A classe de isolação do condutor, o tipo, né, o material dele e o diâmetro do eletroduto, tá bom? Tudo isso aqui é especificado nesse cara aqui. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui e mostrar para vocês agora o projeto do CAD. Rapidinho. Até agora, pessoal, se vocês quiserem mandar alguma pergunta aí, podem mandar rapidinho aí, beleza? Dá pra gente responder. Aí eu acho que abriu a janela aí para todo mundo. Tá todo mundo conseguindo ver o projeto aberto no AutoCAD, pessoal? Dá sim, ô, Rafael. Só dá o zoom daí para o pessoal conseguir visualizar melhor daí. Pô, beleza. Então esse aqui foi um projeto que a gente fez, ó. Esse aqui é o projeto predial, né, do prédio que a gente fez. Eu vou mostrar bem por cima aqui, tá bom? A gente até colocou algumas observações, ó. Que quando, por exemplo, o fio é de 1,5 milímetros quadrados, a gente não precisa identificar, né? Algumas coisas desse tipo. Mas a gente vai mostrar rapidinho, pessoal, algumas coisas interessantes aqui, ó. Para você que nunca fez um projeto, esse cara aqui é o nosso quadro de distribuição. A gente tem vários quadros de distribuição e tem um que é chamado de quadro de distribuição principal. Beleza? Ó, aqui, então, desse quadro de distribuição, vocês podem perceber que sai todos os eletrodutos, todos os fios para os diferentes circuitos. Ó. Então, aqui, esse 0,1, essa bolinha que vocês estão vendo aqui é uma lâmpada, beleza, pessoal? Esse 0,1 é o número do circuito e o de baixo aqui, esse 100 watts, é a potência dele, tá bom? Então, você tem a lâmpada aqui, o circuito 0,1, e através dela, você pode ver que você tem várias ramificações para os outros circuitos. Ó, desse quadro de distribuição, sai para o circuito 2, tá vendo? E assim sucessivamente. Ele vai lançando vários tipos de eletrodutos. Tá bom? Ó, é interessante notar, pessoal, ó, a barrinha que eu tinha comentado. Ó. Essa barrinha mais comprida aqui, ó, ela é fase, beleza? Ó, tá? Ela faz parte do circuito 01, é a fase. E essa meia barrinha aqui, ela é chamada de retorno, beleza? É um fio que geralmente retorna para algum lugar. Geralmente, esses caras do retorno, eles vão nos nossos... Ó, esse S aqui é o interruptor. Então, você precisa, geralmente, de uma fase e um retorno que vão para esse interruptor para poder ligar a lâmpada. Esse fiozinho que está passando aqui, ó, ele é um eletroduto. Então, dentro dele, isso aqui quer dizer o seguinte, que você tem uma fase e um neutro, uma fase e um retorno, beleza? Do circuito 1. E, além disso, nesse eletroduto, você também tem, ó, um neutro, beleza? Ó, uma fase e um terra. Todos eles com uma bitola ali de 2,5 milímetros quadrados. Tá bom? Também é interessante notar, ó, as tabelas que a gente tinha comentado. Essa tabela aqui, você vai colocar, por exemplo, ó, potências de iluminação, tudo que você tem, vai te dar, no final ali, uma potência em kVA, beleza? E depois, com esse número aqui, você pode dividir ele para os seus circuitos, beleza? Se você está usando um circuito ali, sei lá, trifásico, você vai dividir em três, para as três fases. Como está fazendo aqui, ó, a gente tem uma fase ABC, beleza? Esse aqui foi o valor total, é de 3 mil e pouco. A gente tentou dividir, ó, deixa eu dar um zoom maior. Ó, desses 3 mil, tentamos dividir da melhor forma possível, para que todos ficassem mais ou menos equilibrados, tá vendo? 1.000 e pouco, 900, 9 mil e pouco, 10 mil e pouco, né? 30 mil, desculpa aí, galera, estava dizendo 3 mil. É 30 mil, ó. Então, você tem, por exemplo, que dividir mais ou menos o mesmo tanto para cada fase. Então, ó, 10 mil e pouco para essa, 9 mil e pouco para essa, 10 mil e pouco para essa. Aí, isso aqui, essa divisão aqui fica ao seu critério, beleza? Da melhor forma possível para você. Assim que a gente monta mais ou menos um projetinho, aí a gente tem que... esses disjuntores aqui a norma também traz, beleza? Ó, esse disjuntor aqui é um disjuntor de 900 amperes, beleza? Ele é muito grande, ele é colocado na entrada do prédio lá, beleza? Isso aqui a norma traz, tá bom? Você pode ver, através dessas tabelas, desses cálculos que você faz, você consegue depois
ver qual cara desse você vai ter que usar, quais tipos de disjuntores. Essa norma traz tudo tabelado para você. Beleza, pessoal? Vou mostrar para vocês agora o esquema da entrada aqui, viu? Acho que não está nesse projeto. Não está nesse projeto, mas sim nos slides. Então, vou mostrar através dos slides para vocês. Rapidinho, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, as tabelas que eu tinha comentado, tá bom? Então, você tem a demanda, né? Ó, por exemplo, a demanda lá, ó, o disjuntor que a gente utilizou foi de 900. Mas, ó, por exemplo, minha demanda, eu fiz lá a conta, deu 67. A demanda máxima em kVA. Então preciso utilizar um disjuntor de proteção geral ó, de 175 amperes. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, cobre o milímetro dele, tá vendo? Ele traz tudo certinho, pessoal. É só vocês fazerem a continha lá, tem todo o passo a passo na norma também. Beleza? A gente está trazendo um overview aí, tá bom? Aqui algumas definições, que acho que pelo tempo a gente não precisa se atentar muito a elas. Vou mostrar para vocês aqui o tipo de entrada. Então, até 200 amperes, você pode fazer uma entrada que a gente fala de aérea, né? Por cima aqui, beleza? Então, a gente puxa ali o cabo do poste, tá bom? Traz aqui para a caixa de aterramento, ó, tá bom? Temos o limite da propriedade. Assim, mais ou menos funciona uma entrada. As localizações do barramento de equipotencialização, a norma traz algumas dicas de onde você pode colocar, tá bom? Temos os pontos de entrada aqui do prédio. Se você tiver um tipo de entrada acima de 200, acima de 200 até 800 amperes, já tem que ser um ramal de entrada subterrânea. Ó. Não é mais aéreo, agora é subterrâneo, como vocês podem ver. Tá bom? Ó. Temos aqui a caixa seccionadora, beleza? Aqui é alguns esquemas que a norma nos traz. Tá bom? E se você estiver acima de 800, que eu vou agora introduzir a fala do Pedro, beleza? Você tem que utilizar a cabine, só como vocês podem notar aqui, ó. Tá bom? Você tem também uma entrega subterrânea e é levada até a cabine. Aqui em Maringá, quando a gente estava fazendo um projeto ano passado do estádio, né? Eu, o Pedro, o Bruno, fizemos alguns projetos, fizemos um projeto elétrico de um estádio de futebol, juntamente com mais alguns amigos. A gente precisou adotar esse tipo de configuração de entrada, beleza? Ó, e até a gente foi ali no estádio Willie Davis para ver como funcionava, beleza? Se você tiver a oportunidade, você que mora aqui em Maringá, logo que você chega ali no Willie Davis, ali na Erval, Avenida Erval, beleza? Perto do Colégio Gastão Vidigal, se localiza a entrada de energia do estádio, se você quiser observar como é feito, as cabines que tem lá, beleza?
são aqueles que ficam em postes e tudo mais, que a gente já tem conhecimento. Esse aqui eu coloquei um diferente aí, para o pessoal que ainda não tem conhecimento. Esse é um transformador de força. Ele geralmente é utilizado em subestações, tanto como step up, como step down. Tem alguns que são muito maiores do que esse, alguns que são colocados tipo, na terra mesmo. Os caras abrem um buraco na terra para colocar o transformador porque é muito grande. E, enfim, são várias situações aí que a gente tem que estar se atentando para estar fazendo o projeto também, certo? Bom, vamos lá. Transformadores são dispositivos capazes, né, de estar fazendo um aumento de tensão, um rebaixamento dele, né? Geralmente assim são chamados de step up, step down, em inglês, né? E bom, o que a gente vê assim, mais comumente são transformadores monofásicos, trifásicos. A gente usa bastante também na área de eletrônica, principalmente para isolamento de circuito. Ele ajuda você a não estar passando ruídos, esse tipo de coisa. Então é um dispositivo muito interessante, né, a gente está utilizando, né? Na área de potência, a gente usa muito ele como step up, step down, igual a gente já havia dito, né? Para estar fazendo em nível de transmissão, do rebaixamento para a área de distribuição e tudo mais. Bom, ele tem um funcionamento baseado em conjunto de espiras, né? Ele funciona em corrente AC, corrente alternada, no caso, para que ocorram os fenômenos de indução entre os condutores. Então, aqui, vocês acompanharam o cursor aqui, nós temos a parte primária dele, né? Que seria a entrada do transformador, e esse aqui seria a nossa saída. Então, esse aqui é um transformadorzinho simples, né? De 110, 220 volts. E a gente pode estar ligando ele tanto em 110 quanto 220. E aqui, de acordo com a nossa relação de espiras, nós teremos uma tensão de saída. E aqui vocês também podem ver que tem o TEP central, no caso, que, por exemplo, se aqui seria, sei lá, 50 volts, por exemplo, a gente liga no TEP central, uma referência ali embaixo, nós teremos a metade da tensão, certo? Então, é muito comum a gente estar utilizando também, principalmente para retificação de circuitos na eletrônica, a gente usa o TEP central, enfim, são coisas assim que vocês vão vendo durante o curso também, de engenharia elétrica. Bom, aqui eu peguei um esqueminha simples, né, porque o que é mais interessante para a gente agora estar observando é a parte de potência. Então, a gente usa bastante eles na área de transmissão, distribuição, certo? Aqui nós temos uma usina, né, uma hidrelétrica. Então, a gente vai estar tendo a parte de geração da energia, certo? A partir das bobinas que vão estar mexendo aqui dentro, vai gerar o campo magnético, toda aquela coisa assim da página 13 lá do ensino fundamental que a gente ouve falar bastante, né? Mas, então vamos passar aqui para um transformador, aqui ele vai ser um transformador de elevação, step up. Então ele vai geralmente jogar para aquela classe de tensão que o Rafael falou, de ultra, esqueci o nome. Depois qualquer coisa me corrijam aí. Deu uma lembradinha também. Mas, enfim, vai ser uma classe assim, de 500 kV, praticamente, assim, de transmissão. Certo? Geralmente a gente utiliza essa elevação para que a gente tenha menos perdas durante o caminho. Certo? Após esse passo, a gente está utilizando esse transformador aqui, nós vamos para a parte de subestações, certo? Que a gente vai estar rebaixando essa tensão novamente para uma classe de média tensão. Então, por exemplo, a parte de 36 kV, que é bastante utilizada, a classe de 15 kV também, que a gente usa na parte primária, né, no circuito primário da distribuição. E aí depois nós temos a parte secundária, né, que são aqueles postes que temos em frente da nossa residência, assim, em frente da quadra, que o pessoal costuma ver bastante, né, que vai estar rebaixando a tensão para 380, 220, 127, que é o comum que a gente está utilizando, né? 380 é mais utilizado em indústrias e tudo mais. 220, 127, daí depende da cidade, da norma, da concessionária, o que eles preferem adotar, certo? Então, é basicamente isso, e essa parte que vai suprir as necessidades da nossa residência é a rede secundária, certo? Tá, só mandou um negócio ali, legal. A informação tá no chat aí, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, já fica mais claro para vocês. Bom, aqui nós temos algumas classes, né, que a gente já havia dito. Então, na parte de transmissão, geralmente a gente utiliza acima de 36.2 kV. A parte de subtransmissão, que seria a chegada, assim, na subestação,
seria entre 1 kV e 36 kV, que entra na área de média tensão, né, que o Rafael falou. Para distribuição primária, geralmente entre 3 kV e 25 kV, são as classes, né. E a distribuição secundária, que foi o que eu havia dito, né, de 127 a 380, né, aqui no meio tem a 220 também que a gente usa, certo? São os mais comuns. Bom, aqui a gente tem um circuito equivalente de um transformador. Vocês vão ver bastante na parte de circuitos magnéticos, se não me engano. Antes era o professor Zulay que ministrava. Então, qualquer dúvida aí que o pessoal for tendo pode estar mandando no chat a respeito disso, certo? Mas não tem muito segredo, não. É todo baseado numa relação de espiras, bem tranquilo. Geralmente são relações proporcionais. Geralmente não, são relações proporcionais, né? Então, aqui nós temos uma tensão V1 de entrada e uma corrente I1, certo? Que vai estar vindo do nosso circuito, independente de qual seja anteriormente, teremos uma relação de espira, N1 e N2, o qual a gente vai estar fazendo ou no step up ou step down, né? Aumentando, rebaixando essa tensão. E aqui nós temos a tensão 2, que seria o desejado, né? Para nossa utilidade, e a corrente 2. Lembrando, né, que sempre vai existir essa relação entre V1 e 1, I2 e V2, porque nós precisamos manter energia, né? Nada se cria, tudo se transforma, aquela conversa assim que a gente ouviu bastante. Então a energia tem que ser mantida entre os lados aqui. Se não, porventura não for exatamente igual, provavelmente está havendo alguma dissipação em forma de calor aqui, um efeito Joule, algo do tipo, mas ao somar tudo a gente vai ter o valor final de energia de entrada, certo? É importante ter isso em mente, a gente usa bastante na engenharia, né? Esse princípio. Bom, aqui trouxe um pouquinho das equações, certo? Que é utilizada na parte de transformadores, são a relação de tensão, né? Então, aqui nós temos uma derivada aqui em relação ao tempo, da parte de entrada, da parte de saída, do V2, certo? A gente usa ela sempre baseada na parte de fluxo magnético, e aí vocês vão ver mais aprofundado, né? Isso nas aulas com os professores, até porque não é o foco do curso estar falando sobre isso, né? Falando especificamente sobre os trafos, mas é só para vocês terem uma noção aí do que está acontecendo. Então, vocês podem ver que a gente tem uma relação de proporcionalidade entre a tensão 1 e quer dizer, entre as tensões e as espiras, né? Então, no caso, eles usam esse Azinho aqui, que são as relações de espiras, certo? E aí temos a relação de corrente também, no caso, ela é inversamente proporcional, então, no caso, se você aumenta N1, as espiras de entrada, a corrente I1 tende a diminuir. E aí, obviamente, né, a gente vai ajustando essas espiras, assim, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com nossas aplicações. Aí nós temos vários tipos de transformadores também, que a gente pode estar utilizando. Eu coloquei 2 aqui, que são os mais comuns, que a gente está vendo, né, que a gente vê no dia a dia. Tem uns autotransformadores, alguns transformadores junto com GBT, que vem tudo acoplado junto. É muito louco. Se vocês quiserem estar dando uma olhada assim, o site da Romagnoli, ele tem alguns transformadores diferenciados, tem até alguns próprios deles, que eles mesmos fizeram. Então vocês podem estar olhando lá, que são vários tipos, não vou adentrar todos, mas falando assim dos mais comuns, nós temos o a óleo, né, que são utilizados geralmente nos postes aí, geralmente fica fixado lá em cima, né, e temos o a seco também, que são geralmente usados em locais fechados, tipo shoppings, locais com aglomeração e tudo mais, porque isso é dito em norma, né, claro, tá tudo na NBR, eles comentam sobre isso, por questão de segurança e tudo mais, e se explode um trafo desse aqui, voa óleo para todo lado, é extremamente perigoso, né, esse aqui já é digamos assim, é uma falha mais controlada do sistema, certo? Então, geralmente utilizado em locais fechados com grande aglomeração de pessoas. Aí, outra parte muito importante, e até por isso que eu comecei a falar de transformadores, são os transformadores potenciais e os transformadores de corrente. A gente tem que utilizar bastante dentro das cabines, certo? Então, vou dar uma noção geral para vocês do que são eles, para vocês entenderem um pouco melhor posteriormente. Bom, ele geralmente utiliza uma fase só para estar fazendo a transformação, então você geralmente puxa só uma fase para você fazer as medições, ele é utilizado para fazer medições, inclusive.
um tipo relógio que tem na sua casa, por exemplo, só que isso aqui é para rebaixar, né, de média tensão para baixa tensão, para a gente estar fazendo essas medidas. Então, como eu disse, aqui é em uma única fase, né, e é utilizado bastante também a parte de proteção, e a parte de proteção é uma coisa fantástica, que eu vou estar falando um pouco depois também nas cabines, então a gente se aprofunda um pouquinho mais nos TPs, certo? E aqui os transformadores de corrente, como eu havia comentado com vocês, né, ele é utilizado também na parte de proteção, especialmente na parte de medição. Nós precisamos reduzir a corrente para estar fazendo a medida, certo? Então ele faz essa redução bem interessante, até que eu tinha falado, né, da relação de espira que a gente usa de acordo com a necessidade. Então, no caso, essa aqui a necessidade é de ter muita espira aqui dentro para estar reduzindo essa corrente, certo? Bom, agora falar sobre as cabines, assim, que é o principal foco, né, dessa parte, porque, como o Rafael havia comentado, a gente não tem uma abordagem muito clara, e também não existe uma norma, assim, que rege todas as cabines. Então, por exemplo, se você faz uma cabine aqui no Paraná, ela é diferente da concessionária Electro, lá de São Paulo, é diferente da Coelba, na Bahia, e assim por diante. Então, eles têm muita defasagem, assim, nas normas. Então, geralmente, assim, elas operam em torno de 15 kV, 36 kV, certo? Que seria a área de média tensão. E ele é utilizado como um sistema de proteção. Aí você pensa, né, pô, sistema de proteção para o consumidor? Não, cara, o sistema de proteção é para a concessionária não se ferrar, certo? Eles exigem por norma o uso de cabines, quando você tem uma determinada demanda, aqui que eu coloquei, né, de 300 kVA, geralmente acima de 300 kVA e inferior a 9 MVA, você tem que estar utilizando uma cabine, por questões de segurança da concessionária. Ou seja, você vai estar protegendo a subestação da sua cidade, utilizando uma cabine. Porque caso haja uma corrente reversa, uma sobretensão ali, algo que volte, você pode estar desligando a chave religadora da subestação, e se isso acontecer, a concessionária pode pedir adeus, pode dar tchau, porque os caras não têm vez. Aconteceu alguma coisa desse tipo por culpa da concessionária, eles já eram. Tá pela norma isso, aí o negócio azeda mesmo, certo? Essa cabine aqui, ela é composta de 3 compartimentos, elas podem ter mais, tem vários tipos também, essa aqui é a mais padrãozinha, se não me engano o nome dela é CMT. Ela conta com um módulo de medição, um módulo de seccionamento e um módulo de proteção. Geralmente, quando a gente precisa de mais saídas, por exemplo, quando eu estava trabalhando lá, o pessoal estava fazendo um projeto para Itaipu. Então, no caso, tinha esses 2 módulos de medição e seccionamento aqui, ou de medição e proteção, só que eles precisavam de 6 saídas, entendeu? Era um circuito dividido em 6. Então é bem grande. Essa cabine aqui tinha mais 5 módulos aqui para o lado, e ainda mais 5 módulos de chave de seccionamento, né? Chave de seccionamento a gente coloca em cada módulo, porque se caso você precisar fazer uma manutenção em uma parte só da rede, você não precisa desligar todas elas, né? Então é bem viável estar fazendo isso por questão de manutenção. Bom, essa parte é isso. E aí, bom, acima de 9 MVA, geralmente utilizado subestações. Então, a empresa vai estar recebendo, por exemplo, 69 kVA, ou 69 kV, direto de Furnas, assim. Então, não tem tratamento nenhum. O negócio é gerado na usina lá e vem direto para sua empresa. Se eu não me engano, indo para Curitiba, tem a Heineken, né? A Heineken, se vocês observarem, ela tem a própria subestação, assim como muitas outras, né? Que a Heineken vem na cabeça agora. Mas eles têm a sua própria subestação, então eles recebem uma tensão extremamente alta, e é importante ressaltar que essa subestação tem que ser feita pelo cliente. Então não é a concessionária que vai fornecer, por exemplo, igual a sua casa aqui, eles não cobram para fazer o ramal de entrada, né? É tudo feito pela concessionária. Então, no caso desse tipo de cabines e subestações, é o próprio consumidor que tem que estar pagando por elas. Inclusive o trafo, quando você utiliza uma cabine, quando você tem necessidade de usar uma cabine, você tem que ter um trafo específico.
Esses trafos específicos eles são bem diferentes dos comuns, né? Eles são bem maiores, muito mais complexos, daí você tem que fazer um projeto específico na empresa também. Então, por exemplo, na Romagnoli eles tinham 2 setores, um de tráfego de distribuição, que é o normal, que a gente vê todo dia aí, que é padronizado, e os tráfegos específicos, existe um outro setor para fazer o planejamento deles, porque é extremamente complexo, então vai mais cálculos, e, enfim, outro nível ali. E, bom, as cabines, como eu havia comentado, né, nós temos a parte de medição, seccionamento e proteção. Vou dar uma acelerada aqui para o Bruno falar depois. Bom, o módulo de medição é o que a gente vê na nossa casa. A gente tem um relógio, né, que a gente está vendo o consumo elétrico da nossa residência, do nosso módulo, né, e é a mesma coisa que vai ser feita para uma empresa que necessite de uma cabine. Então, e essa parte, assim, da medição, os componentes que vão lá dentro, o relógio e tudo mais, ele é fornecido pela concessionária. Isso é uma coisa genérica, certo? Para qualquer concessionária, eles vão estar dando esse módulo, né? Quer dizer, os equipamentos que vão dentro do módulo de medição, né? Então, eles necessitam dos TCs, como eu havia comentado, para estar fazendo as medições de corrente, certo? Ele é exigido por norma, claro, né? Para fazer o consumo para medir o consumo. É onde ocorre a entrada da rede também, né? Importante estar falando, igual o Rafael falou, ele vai entrar por baixo, né? Vai ser uma entrada subterrânea, ele tem que estar sempre mais próximo também do ramal de entrada, né? Mais próximo possível da rede para ter menos perdas e tudo mais. Que essa energia seja tratada o quanto antes. Bom, o módulo de seccionamento, ele conta com uma chave seccionadora, que é basicamente uma chave. Então, é como se fosse um interruptor gigante. Você coloca lá dentro. Então, você pode ver que você tem essa haste aqui. No momento em que você usa uma chave, assim, uma barra de ferro, assim, que você encaixa nela, você vira, você abre o circuito. Geralmente, você consegue fazer isso enquanto o circuito está em pleno funcionamento. Só que, claro, né, tem que ser pessoas especializadas para estar fazendo isso, porque você está mexendo com 36 kV ali, né? Que seja 15 kV, você é arremessado longe, né? Então é importante estar tendo um tratamento especializado nessa área para estar abrindo esse circuito. Vai formar arcos elétricos imensos ali dentro. Então, geralmente, eles usam esse dispositivo aqui chamado faca, que no momento em que você abre, ele solta, ele vai para baixo e puxa o arco elétrico para ele, para não ir para o operador. Certo? Então, ele diminui um pouco a carga ali em cima. E ele geralmente pode acompanhar fusíveis, né? Só que geralmente o pessoal não costuma muito usar, só se, sei lá, o copel tá do avesso lá e eles querem que você use. Mas não é nada assim, dito por norma, que você precisa usar os fusíveis na cabine. Então são fusíveis bem grandes, assim, são gigantão, coisa bonita de ver. E o único problema, né, é que você, a partir do momento que ele é utilizado, ele se torna inutilizável, né? Então ele é apenas um uso. Então não compensa muito também por questão financeira, né? Porque um fusível desse aí é 1.000 e tantos conto. Então você precisa de 3 já, a Zé do bolso, né? E, bom, a parte mais interessante, que é bem legal, assim, para o pessoal que, se tiver vontade, assim, de estar se aprofundando, é a parte de proteção. Não tem muitos engenheiros que vão para essa área, mas é uma parte bem, bem legal a gente está fazendo. Então, você tem que levar em consideração muita coisa para você ter colocando dispositivos de proteção ali dentro. Então, é um ramo legal aí para o pessoal que tem interesse estar seguindo também. Bom, é a parte mais complexa da cabine, né? Como vocês podem imaginar. É utilizado para proteger a subestação, igual eu havia comentado também, né? É claro, você pode estar utilizando ela para proteger o circuito do seu consumidor também, né? Quem está comprando, ele pode pedir algumas coisas a mais, mas claramente vai encarecer o sistema, né? Então, o comum aqui, dentro dele, a gente ter para-raios, certo? Eu vou explicar um pouquinho mais. Você pode estar pensando, né, dentro de uma cabine metálica ali, você tem um para-raio, que porcaria é essa? Pelo menos foi o pensamento que eu tive quando eu vi pela primeira vez, né? Para-raios, bugou minha cabeça. Mas, enfim, disjuntor de média tensão é bem diferente do que a gente costuma ver aí, do que o Rafael mostrou também, que são aqueles pequenininhos, né? Esse disjuntor aí é um belo de um cavalo, bem grande.
E daí temos a parte do relé também, que é o sistema mais complexo ali dentro, né, que conta com microcontroladores, protocolos de comunicação, e, enfim, é a parte inteligente da cabine, né. E o módulo de baixa tensão, né, que ele é associado diretamente com o relé para estar fornecendo um circuito adequado para o seu funcionamento. Bom, os para-raios, ele, na verdade, chama de para-raio, nem sei porquê, certo? Mas ele tem um funcionamento típico de varistor ou um diodo Zener, que você coloca ali em paralelo com o circuito. Não sei se o pessoal conhece, mas eu vou explicar um pouquinho dele. É basicamente o seguinte, você é um dispositivo contra a sobretensão, por exemplo, você tem um pico ali, claro, ele vai ter as especificações dele, você vai ver qual parte seria interessante que ele fosse acionado, mas ele, no momento em que você passa desse limiar, dessa tensão, ele abre circuito e ele vai para o módulo de aterramento dele, vai para a cordoalha, né, que se chama módulo de aterramento de uma cabine, e aí vai ser eliminado esse excesso, até que ele seja rearmado e tudo mais. A partir do momento, na verdade, a partir do momento que ele detecta que voltou ao normal, ele abre o circuito de novo e deixa essa parte aqui em aberto para, se caso precisar ser acionado novamente, né? Um sistema ali meio que eletrônico, né? A parte de disjuntores, uma parte bem legal também. A gente pensa assim que disjuntores vai fazer a parte de tipo, o que a gente usa bastante é o termo magnético, então ele vai ter um sensoriamento térmico ou magnético que a gente vai estar sentindo ali. Esse aqui, na verdade, não tem nada disso. Ele é simplesmente uma chave grande que tem ali. Ele é burrinho, os disjuntores. Então, não é bem como o que a gente usa normalmente em casa e tudo mais. Ele é simplesmente uma chave que vai ser acionada pelo relé. Então, como eu disse, o relé é a parte inteligente do sistema ali. Ele conta com algumas ampolas atrás dele, que é onde ele vai fazer a extinção. Ó. Vocês podem ver que ele tem a parte do hexafluoreto de sódio, ou pode ser a vácuo, né? E daí eles usam para fazer a extinção desses arcos elétricos. Ele conta também com um sistema de anti-bumping. E, por exemplo, no momento que você fecha a chave, todo mundo sabe assim que ele simplesmente não gruda. Então ele tem uma leve distúrbio ali que ele vai ficar batendo até que ele chegue no repouso. Então, esse sistema anti-bumping é um sistema que você, de molas ali, que vai fazer com que isso fique preso, evitando também a parte de arcos elétricos. Daí ele pode ter um sistema automático ou manual para ele estar rearmando, né? Então, o automático, ele tem um motorzinho ali que ele vai abrir a chave novamente, e o manual você vai ter que ir lá e girar a chave para ela abrir, certo? Também não é muito legal, o interessante é estar motorizado, mas como geralmente o pessoal coloca por obrigação da norma, eles pedem sempre o mais barato, né? Até porque não é muito comum dar algum tipo de problema e tudo mais. Isso aqui é a foto de um disjuntor, né? Isso aqui é da ABB, esse aqui é da Schneider. São os dois principais fornecedores, assim, líderes do mercado na disposição de disjuntores. Esses dois aqui são manuais, ó. Tem até as chavezinhas aqui para você abrir e tudo mais. Aqui são as ampolas, certo? Aqui já é o barramento de terra, né? Aqui é uma parte da cordoalha, que ele é colocado nesse barramento aqui grandão. De disjuntores, basicamente isso, né? Agora a parte de quadro geral de baixa tensão é onde a gente vai estar fazendo a alocação dos TCs, dos TPs, que é a parte de baixa tensão, né? Obviamente, como o próprio nome diz. E essas partes de proteção a gente pode estar vendo pela tabela ANSI. Eu não coloquei aqui porque ela é imensa, então vocês podem estar dando uma pesquisada, eles têm vários códigos lá referentes a cada tipo de proteção. Certo? A parte dos relés digitais são uma das partes mais interessantes para quem gosta de eletrônica, principalmente aí, uma parte legal de estar tendo um conhecimento um pouco mais aprofundado, certo? Um dos que eu tinha visto assim que era meio que última geração assim era o VAMP 11. Depois eu mando no chat aí para quem quiser dar uma pesquisada. O catálogo dele é bem legal, ele explica bem legal assim as partes do disjuntor, do relé, como ele funciona. Então ele segue a tabela ANSI, né, como eu havia dito, na parte do QGBT, para estar fazendo as configurações. E para fazer essas configurações nós precisamos dos TPs e dos TCs, né? Até em seguida eu vou mostrar uma tabela aqui para vocês verem mais ou menos como é que
mostrado isso para os técnicos estarem fazendo, né? Ele conta com uma comunicação Modbus, para que geralmente o monitoramento seja feito por computadores externos e tudo mais. Então eles puxam um fio de lá. A parte de Wi-Fi, se não me engano, na verdade não funciona, né? Porque a cabine, por si só, ela gera um campo elétrico ali dentro, mesmo que fraco, mas ele afeta demais, né? Quebra o sinal do Wi-Fi, né? Na saída e também não deixa entrar. Então se torna inviável, né? Então, a alternativa que o pessoal achou foi o sistema de comunicação Modbus, muito utilizado na indústria também. E ele pode ser programado via interface NH, que é você programar no próprio relé. Ele tem uns botões de configuração ali que você vai fazendo. Alguém capacitado vai estar fazendo, né? Um técnico provavelmente. E também podemos fazer essa configuração dele via USB. Então, você leva o teu PC lá e faz uma programação direta no computador, certo? E também conta com o sistema de oscilografia, que é um sistema de qualidade de energia. Então você vai ver como a rede está se comportando e tudo mais, certo? Aqui nós temos uma tabela, depois a gente vai disponibilizar, vocês vão poder ver melhor, mas aqui, ó, corrente de fase nominal, por exemplo. Para você poder estar fazendo a medida dela e fazendo a proteção dela, você precisa de 2 ou 3 TCs, de 1 a 5 ampere, entendeu? Então, por exemplo, aqui, tensão, fase nominal secundária. Então, você precisa de 3 TPs, que foi o que eu tinha mostrado, V1, V2 e V3. Então, você precisa de um para cada fase. E aí você vai ter as tensões, certo? E esse aqui é a cara assim, do relé, para você ter uma noção. Aqui é o painel dele, ó, onde você pode estar fazendo as configurações. E a parte de cabines é basicamente isso. Deu uma acelerada aí, então peço desculpas. Mas agora eu vou passar a palavra para o Bruno aí, dando prosseguimento na apresentação. Opa. Dá para me ouvir aí? Eu acho que dá, né? Sim, senhor. Sim, Bruno. Só cancela sua apresentação aí, Pedrão, para mim colocar no meu. Eu cancelei, foi mal. Opa. Acho que dá para ver aí, né? Então, vou começar a falar dos projetos fotovoltaicos, né? Mais conhecido como solar, né? Eu vou falar um pouco de dimensionamento, projeto elétrico, homologação e instalação. O dimensionamento, não sei se vocês já correram atrás, mas é meio que na prática que você pega. Então eu já vou dando um exemplo aqui logo de cara, de, por exemplo, uma média de consumo de 500 kWh. No caso, como você faz isso? Você divide 500 por 30, 5.1, 0.8 e 0.335. Agora eu vou explicar um pouco desses valores. 30 seria 30 dias, porque a gente precisa calcular as placas, nós considera que as placas geram tantos a cada por dia. 5.1 é a média de insolação de Maringá. Você olha isso no site, você acha site de insolação e radiação solar, tranquilo. 0.8 é o fator tipo de percas, ou seja, você considera 20% de percas. O que seriam essas percas? Perca no inversor, perca nos cabos, perca por temperatura, essas coisas. Então, como nós é engenheiro, nós sempre consideramos uma perquinha aí. Então, a gente considera, por exemplo, 20% de percas. Isso se você quiser ser muito seguro. Agora, se você quiser ser mais meter o louco mesmo, você ignora isso e dá um sistema para o cara assim. E você multiplica, você divide também por 0.335, que é a potência das placas comumente usada hoje em dia. Só que num projeto que eu vou mostrar, eu usei placas 365 watts. Isso dá um total de 12,19. Mas como assim 12,19 placas? Aí, como a gente não pode dividir uma placa, a gente sempre arredonda para cima. Ou seja, sempre aquele fator de segurança lá. É melhor ter acima, gerar algo mais do que gerar menos e o cara reclamar em cima de você. Então, seria 13 módulos de 335 watts. Aí a potência aqui, não sei se vocês conseguem ver, seria uma potência de 4.335. Eu seria o sistema dele. Aí que
Aí, se você trabalhar com, por exemplo, antes você trabalhava na VEG. Na VEG você tinha livre vontade de escolher o tanto de placa e o inversor. Mas agora eu trabalho comprando kit da Aldo, você tem que comprar um kit feito deles. Então você olha meio que um kit parecido com essa potência. Aí aqui no caso do projeto elétrico, depois de mencionado, depois de tudo feito, você vai fazer o projeto elétrico. Esse é o do estádio que eu fiz lá, colocar painel solar no estádio. Aí no caso aqui, para já dar para vocês não terem que ficar contando, eu usei 100 placas e cada linha aqui dessa é uma string que a gente chama, né? Tem 25 placas em ambos inversor. Esses inversores eu usei da VEG e aqui vocês conseguem ver que eles vai para um Nossa, esse negócio aqui tá atrapalhando. Mas eles vão aqui para um transformador, porque os inversores da VEG são 380. Eu vou mostrar o datasheet e explicar certinho como você dimensiona cabo, dimensiona disjuntor, dimensiona bitola, transformador. Mas aqui, só para vocês já falar aqui, ó, tem o aterramento, o verdinho aqui, ó, é padrão. 10 milímetros, você coloca. Cabo solar também é padrão, 6 milímetros. Isso normalmente já vem no kit que você compra. Só que só para, se faltar cabo, porque eles não sabem como é essa obra, eles mandam um tanto de cabo. Aí você tem que saber que é um cabo 6 milímetros, 1000 volts ou 1500 volts, dependendo do seu projeto. Opa, cliquei errado aqui. Opa, aí no caso, como que a gente dimensiona para saber quantas dessas linhas ou quantas dessas strings a gente precisa ter ou pode ter? E qual inversor a gente tem que colocar? No caso aqui, como eu falei para vocês, esse projeto usei placas de uma potência de 365. Como a gente olha? Pega datasheet, máxima corrente dele, 40 volts por placa. Tanto é que cai naquele caso lá do que o Rafão falou, de ter uma alta tensão e gerar arco, porque as placas, querendo ou não, geram uma só já gera 40 volts. A máxima corrente, e esses outros dados aqui você pode ignorar. O importante das placas são a máxima corrente e a máxima tensão. Aí no caso do inversor, que esse é o que eu escolhi, você tem que olhar aqui, ó, a entrada. A entrada seria as placas, qual placas estariam entrando. Os dados das placas aqui, a entrada que ela aguenta das placas. Por exemplo, tensão máxima, 1100 volts. Corrente máxima por MPPT. MPPT seria as strings. 22 ampere. Aí aqui você olha, tensão máxima de MPPT. Você pode estar estranhando isso aqui porque dá uma tensão menor. Mas isso aqui é a tensão máxima que ele aproveita. Você pode ter os inversores normalmente são subdimensionados, ou seja, você coloca um inversor menor para uma potência maior de placas. Por que isso? O sistema fica mais barato. E o próprio inversor consegue operar com uns 30% a mais em cima dele. Número de MPPT aqui, ó, que eu estou falando. São 4 MPPT, ou seja, eu posso fazer 4 strings. No caso aqui, as 4 aqui, ó, como vocês podem ver. Aí a saída, isso aqui é para dimensionar cabo e disjuntores de proteção. No caso aqui, a gente considera a configuração dele fase-fase, ó, FF, fase-fase, 380 volts. Então, como que a gente sabe a saída dele? 60 ampere é para o 220 fase neutra. Mas como a gente está usando 380 fase-fase, 57,8 ampere. Se você usasse esse outro modo aqui, normalmente ele não é utilizado, porque você tem que fazer um aterramento para o inversor Você aterra o inversor, mas isso aqui ele tem que ter neutro, terra no inversor, é muito complicado. Mas por isso que a gente usa o fase-fase. Aí aqui no caso, como você saberia se está tudo dentro do inversor, da capacidade do inversor? Aqui, ó, como eu falei, cada string tem 25 placas, aí você multiplica 25 vezes 40, isso dá 1000 volts. Lembrando lá do datasheet do inversor, ele aguenta até 1100. Então tá tranquilo. As placas, como estão em série ali, as strings, a corrente é a mesma em todas elas, 9,10 ou 9,1. Se você colocasse em paralelo, ia dividir a tensão, ia diminuir a tensão. Aí ia aumentar, ia dobrar, ia mudar a corrente, dependendo tanto em paralelo você coloca. Mas normalmente é colocado em série.
A ligação é mais simples. A tensão de saída do transformador, como a gente faz isso? Porque passa por um transformador lá para ficar 220, que é a nossa rede. Você faz 380 vezes a saída, amperagem do inversor, 57,8, que é igual a 220 vezes a nova corrente. É relação proporcional. A nova corrente seria 99,9 ampere, 100 ampere praticamente, quase. Aí aqui no caso, como vocês podem ver, o disjuntor, não sei se vocês estão vendo, porque está bem pequeno. O disjuntor da saída do inversor é 60 amperes, 63, porque a saída dele é de 57. Você coloca um pouquinho a mais. E a saída do transformador é 225 amperes. Por que isso? Porque você colocou dois inversores nesse mesmo cabeamento aqui. Esse cabeamento vai mudar aqui no meio, tá? Só esqueci de alterar. Mas o transformador aqui vai ter uma saída de 200 amperes, porque se somos dois, né? E vai ter uma corrente, então, de disjuntor de 225 amperes. O cabeamento eu vou explicar. O cabeamento eu vou explicar pela norma. É a norma que você segue. Você pega aqui, ó. Seu cabo vai ser de cobre e PVC normalmente. O modo. Esse modo você olha nas tabelas. Eu, como já sabia que era uma seção seção circular, no primeiro caso, como é fase-fase da saída do inversor, é só dois cabos. Então você olha aqui, eu coloquei um cabeamento que aguente 76 amperes, ou seja, 16 milímetros, que está lá no projeto. Após a saída do inversor, ou do transformador, são 3 cabos, são trifásico o inversor, ou transformador. Aí você olha 3 condutores, 207 amperes, ele aguenta, então 95 amperes. Ah, mas você ficou com medo de colocar aqui porque ficou muito próximo. Se você estiver numa companhia trabalhando e der problema, você culpa o fabricante, mano. Isso aí você culpa o fabricante, porque ele deveria aguentar. Agora, no caso, se fosse um projeto assim, você fala, ah, mano, não sei, você coloca um a mais. Não tem problema, só vai ficar um pouquinho mais caro. Mas é melhor segurança do que você ter dor de cabeça depois. Mas aqui, ó, eu recomendo esses cabinhos pequenos aqui. Você pode aumentar. Esse cara já deu hora que o cara que tava montando ficava na minha cabeça, vai falando assim, não, mas 6 milímetros, mano, não é muito pequeno e tal. Eu falei, ah, mano, coloca logo um de 10 então, 16. Porque, mano, se colocar mais não tem problema, esse cabinho pequeno é barato. O problema é quando você tem que aumentar depois de 95 milímetros quadrados, velho. Depois de 95 milímetros começa a ficar muito caro. 95 milímetros é um cabo caríssimo. E a homologação na Copel. Eu não mexia nisso, eu mexia, passava tudo para o engenheiro, só que isso aqui você não consegue ver realmente como é o formulário, porque você precisa do CREA para abrir login na Copel e para retirar a RT do CREA também. Aí os caras só me passavam o que eles queriam, que seria a conta da Copel do local onde vai ser instalado, RG e CPF do proprietário, a marca e os módulos dos inversores. A marca do inversor e dos módulos que vão ser instalados, porque tem que ter uma certificação aqui no Brasil, acho que é sei lá, uma marquinha que está comprovado que ele é seguro. Aqui umas instalação aqui que eu participei. Isso aqui, não sei se vocês conhecem, é lá da Ayrton Motos, não sei se vocês sabem. E lá foi instalado umas 230 e poucas placas lá. Lá deu um problema lá que o padrão não era, tinha que aumentar o padrão e tal, aí não tinha espaço na rede, deu uma dor de cabeça ali. Mas no fim, eu acabei descobrindo lá que tinha 2 padrão, 2 relógios, aí nós dividimos o sistema dele e não precisou aumentar um padrão dele. Só o outro que era mais tranquilo. Aí aqui no caso, outra obra, essa aqui é um pouquinho menor. Essa, no caso, não precisou de transformador. Aí eu tirei outra foto aqui com um transformador. Aí deixa eu explicar para vocês, não sei se vocês conseguem ver. Aqui são chaves seccionadoras.
da parte CC, ou seja, dos painéis. Entra aqui o cabo aqui, ó, 6 milímetros, o terra 10 milímetros, tudo bem. Isso aqui é tabelado, não tabelado, padrão mesmo. E aqui a saída do inversor, que vocês calculam aqui do jeito que eu te expliquei, do jeito que eu expliquei. Olhando o datasheet, olha a saída, olha o cabo, coloca aqui, disjuntor, olha a saída, vai para a rede. O de cima vai para a rede, o de baixo é a ferramenta, eu acho. Aí eu vou mostrar outro projeto aqui. Esse é um pouquinho maior, que precisou de transformador. Aí no caso aqui aqui não precisou de proteção CC, porque a própria Frônio já tem a proteção dentro do inversor. Mas a gente gosta de colocar uma proteção mesmo extra. Mesmo esse inversor tem proteção, mas a gente coloca uma extra para, se no caso der problema, você não ter que tirar o inversor do cara e deixar parada a obra trocando os componentes dentro. Porque, tipo, aqui no caso, se der problema, primeiro vai estragar os relé, né, a chave seccionadora. Aí você só troca isso aqui e o inversor continua tranquilo. Mesmo caso se fosse problema da rede. Tem proteção certinho no inversor, só que você coloca um disjuntor mesmo só para poder separar o sistema, se você quiser desligar ele e tal. Ou se der problema ele queimar o disjuntor, você só trocar o disjuntor, não ter que mandar o inversor para manutenção, para garantia. Aqui no caso não colocou, porque eu acredito que não tinha muito espaço e como o próprio inversor tem garantia, os caras preferiram não pôr. Aí é isso. A gente colocou as referências que nós utilizou aqui.